Aqui é o meu, o teu, o nosso podcast. E hoje iremos falar de um assunto de extrema relevância, que é a poluição do carbono. Gente, primeiramente a gente tem que saber que a emissão do gás carbono na atmosfera traz diversos problemas ambientais, como o aquecimento global e as mudanças climáticas. Por isso, a gente trouxe duas alunas do Colégio Veracruz para discutir um pouquinho com a gente sobre esse assunto. Então se apresentem, meninas. Oi pessoal, sou do primeiro ano do ensino médio e eu sou do itinerário de naturezas. Meu nome é Débora, sou do primeiro ano e a gente vai falar sobre a questão da poluição do carbono. Sejam bem-vindas, garotas! Salva de palmas! E hoje a gente chegou a uma conclusão. Queria fazer uma dinâmica com vocês. Bate e volta. A gente pergunta e vocês respondem. Topam? Produção, celulares. Obrigada. Meu Deus. Aumentar o caixa da produção. A primeira pergunta vai ser para Júlia. Júlia, a primeira pergunta diz: o que são as mudanças climáticas? Então, Bia, seriam mudanças mais rápidas, né? Mais aceleradas que o normal. Interessante. Pegando ainda nessa pegada, nessa pergunta, quais são os efeitos delas nos dias atuais? Seriam o aumento, né, de temperatura que acontece e a elevação do nível do mar. Júlia, foi muito importante você trazer esse discurso, essa discussão. Em relação ao nível do mar, os recifenses, regiões litorâneas de Pernambuco, vivem em constante ameaças por causa desse fenômeno. Principalmente das enchentes, né? Quem mora em Recife sempre tem vídeos na internet mesmo, mostram muito, né? As enchentes, aí também tem o pessoal que... reportagens, e tem pessoas que jogam lixo no chão. E aí dificulta mais ainda, né? Dificulta a passagem da água e aumenta mais ainda, né? Os casos. Aí tem casas que ficam ilhadas. Aqui no Recife a gente vê muito, principalmente em alguns bairros. É comum, constante, né? Ver isso quando chove. Às vezes uma simples chuva acontece uma grande enchente por conta disso. Aí, diversificando um pouquinho, eu vou fazer uma pergunta para Débora, que a pergunta diz assim: por que as indústrias, principalmente as de combustíveis fósseis, influenciam diretamente no efeito estufa? Então, Cecília, assim, as indústrias de fósseis, né, elas liberam, por conta da sua alta produção, elas liberam gases do efeito estufa, que durante essa queima acabam influenciando em vários fatores, que um deles são as mudanças climáticas e a poluição da atmosfera. Interessante, é uma coisa bem interessante. Júlia! Próxima pergunta para você, essa dinâmica. Tá certo. Apesar de ser um benefício, por que o agronegócio também está presente na poluição ambiental? Então, Bia, acontece que o agrotóxico que é utilizado pelas empresas acaba indo para o solo, né? E o solo acaba sendo Infectado, né? Exatamente. Poluído, assim que a gente pode dizer. Porque também tem a questão, porque geralmente eles usam por conta das pragas, né? Exatamente. Só que aí Isso tem o vai pra benefício, biodiversidade. né? Acaba poluindo muito o solo, né? Se liguem, A água pessoal. também polui tudo assim. E é interessante a gente falar sobre esse negócio de poluição, que o IPCC, que é o painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas, eles fazem esses monitoramentos constantemente sobre essas mudanças de 2023 até 2024, eles estão constantemente fazendo essas mudanças. E aí, para finalizar um pouquinho, né? Eu não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. Querem? Aí a gente fez uma enquete lá no nosso Instagram antes de começar a gravar. E as pessoas fizeram algumas perguntas. E a gente trouxe aqui algumas que a gente acha mais interessantes, assim, que eu acho que as pessoas precisam saber. Fala a primeira. Um usuário do Instagram mandou pra gente. E eu acredito que seja pra Júlia, porque eu estou fazendo pergunta pra ela.
Como podemos minimizar os impactos ambientais causados pela emissão de carbono? Então, Bia, eu acho importante, principalmente, a gente reduzir, né, o nosso consumo em diversas coisas, como o uso de eletricidade, e também trocar por um meio mais renovável. É importante. É importante. Obrigada, Júlia. Pra Débora agora, foi Bruna Ferraz, no caso, desculpa, Bruna Ferraz. Ela fez uma pergunta, que é: quais são os principais países apontados como maiores emissores de carbono? Então, Cecília, assim, os países que apontam mais essas questões são a China, que é bastante, que a gente vê até na internet, que é bastante apontado por ter a grande indústria, né? Uma indústria bem extensa, assim, bem Pesada, a gente pesada. pode ver que tá quase chegando no pódio, Exato. né? E por isso é considerada a maior, né? A maior que tem. E tem os Estados Unidos, perdão, a Índia, o Japão e a Rússia, que são grandes potências que assim influenciam exatamente, que influenciam bastante. Tem até aquele caso, né, que iam fazer alguns métodos para junção no país para tentar diminuir, no caso também, como o Júlia falou, trocar as energias não renováveis para as renováveis. E os Estados Unidos, se eu não me engano, eu acho que posso estar até errado, vocês aí no chat podem comentar, que os Estados Unidos se negou a tentar diminuir o carbono e tudo mais. É uma coisa bem que prejudica mais ainda, né? Tipo, A questão também dos Estados Unidos é que lá eles têm um grande consumo por conta da população também, por causa dessa extensão da população, E da influência que da eles influência da têm. energia, indústrias lá, e principalmente a energia por ter uma grande população, que nem a Índia, que quanto mais cresce, mais a demanda de energia aumenta. mais. Exatamente. apesar de ser um país que tem uma certa dificuldade, mas Na questão da ainda população, pode né, por ser citar. muito grande. Meninas, foi isso. Obrigada pela presença de vocês. Uma salva de palmas pra ela, né? Pessoal, esse é o meu, o seu, O nosso podcast. Até logo!